Olá! No último vídeo, nós falamos sobre Homo Ludens, do Johan Huizinga, sobre os clichês que envolvem a ideia do jogo e como o Huizinga vai tentar cercar esse território e tentar determinar algumas características para o jogo e para como ele funciona dentro da sociedade. Hoje nós vamos ver um outro autor bastante importante, que se chama Roger Caillois, e que vai seguir nessa investigação um pouco diferente do Huizinga, mas na investigação de que território é esse que a gente fala quando a gente fala do jogo. O Caillois vai tentar então, também do mesmo modo que o Huizinga fez, entender quais são esses campos maiores de características que cercam o jogo de modo geral. Ele vai partir então de tentar traçar não exatamente uma definição, mas algumas características que são comuns a todas as práticas que envolvem jogo, e vai fazer então também um apanhado dessas características. Nem todas são as mesmas do Huizinga, mas elas dialogam bastante. Então, eu vou elencá-las aqui e a gente vai conversando uma por uma. Para o Caillois, o jogo é uma atividade, em primeiro lugar, livre. Então, como eu trouxe para vocês, essa ideia da liberdade é muito importante, né? O Huizinga falava de uma atividade voluntária. E aqui a gente está entendendo também que essa liberdade tem a ver com a possibilidade de você ocupar outros territórios que você talvez não ocupasse se não fosse numa prática de jogo. Isso é bastante importante e nos interessa muito aqui, né? Liberdade às vezes é vista de um modo muito... é uma palavra que às vezes traz uma flexibilidade muito grande na interpretação, né? Livre não significa fazer o que quiser, qualquer coisa a todo tempo. Livre, nesse caso, se refere à possibilidade da invenção. Outra característica que o Caillois traz para a gente é que o jogo é uma atividade delimitada. Então, do mesmo modo que o Huizinga traz a ideia das regras, né, é muito importante que a gente saiba que esse território foi criado. Então, essa delimitação pode ser física, né, qual é o espaço do campo, qual é o espaço do tabuleiro, até onde você pode ir, ou numa disputa de artes marciais, até onde, qual é o campo em que a luta ainda acontece. Então, isso pode se referir a território, isso pode se referir a tempo. Tem, como a gente já viu no outro vídeo sobre o Huizinga, às vezes o limite não é dado pelo espaço, mas pelo tempo, né? O limite pode ser dado por uma coisa que você precisa alcançar e aí você consegue. Enfim, sem delimitação clara, não existe jogo para o Caillois. Do mesmo modo, ele vai dizer que é uma atividade incerta. E aí a gente de novo cola, né, no que o John Dewey trazia, desse lugar da incerteza de uma experiência, de uma prática em educação, né? O lugar da incerteza é garantido. A gente não sabe o que vai acontecer quando a gente trouxer alguma proposta ou algum conteúdo. Enfim, a vida é incerta, do mesmo modo a prática também, do mesmo modo o jogo também. Essa incerteza do Caillois também é o que traz a emoção do jogo, né? Se você sabe o que vai acontecer, se você já conhece tudo o que vai acontecer, não vale a pena nem passar por isso, né? Ele vai propor que a gente possa então se entregar a essa incerteza, a esse risco. Outra característica importante, ele vai dizer que o jogo é uma atividade improdutiva. E essa palavra, no tempo que a gente vive, no modo como a nossa sociedade se estrutura, ela é bastante preciosa. A gente está muito habituado a fazer tudo do ponto de vista do que é produtivo, do que é funcional, do que encaixa nessa engrenagem aí da sociedade que nos coloca o tempo todo produzindo alguma coisa para alguém, né? O jogo não produz nada, do mesmo modo que a arte não produz nada em especial.
ela produz arte, o jogo produz jogo, o que é completamente especial. Então, eu estou fazendo essa brincadeira, mas é um pouco dessa ideia de que a gente não precisa sempre colocar as coisas em função de outras coisas. É importante que a gente consiga estar aberto para jogar, apenas por jogar. E entender isso como uma atividade, como uma linguagem, com as suas características próprias, e que vai trazer naturalmente, apenas pela sua existência, apenas pela sua prática, uma experiência que pode ser importante, pode ser significativa para aquelas pessoas. A última característica que ele traz é que o jogo é uma atividade ou regulamentada ou fictícia. Ele diz que não é possível caber na mesma estrutura esses dois elementos. Então, se a gente imagina um jogo que é um jogo tradicional, um jogo com as suas regras bem delimitadas, a gente pode, com facilidade, imaginar que não dá para a gente trazer um elemento de invenção radical para esse cenário sem que essa estrutura se desmonte. Então, por exemplo, não dá para a gente imaginar trazer uma regra nova no meio do jogo que já está acontecendo e isso não afetar a estrutura do próprio jogo, né? Se a gente pensar em jogos bem tradicionais. Do mesmo modo, se a gente faz um jogo que é puramente de invenção, como por exemplo o jogo teatral, o jogo simbólico na criança, no desenvolvimento da criança, o faz de conta, tudo isso que ele também vai encarar como jogos, a gente não consegue imaginar que colocar regras aí possa fazer com que esse jogo funcione bem. Então ele vai dizer que a regulamentação e o universo da invenção incessante não são coisas que podem conviver, né? É claro que a gente, na época que ele publicou o livro, a gente não tinha, por exemplo, a prática do RPG, não existiam os jogos de videogame, né, obviamente, e a sua possibilidade infinita de narrativas. Então, quando ele está falando sobre isso, ele está falando na perspectiva do que já existia naquela época. Mas é interessante para a gente pensar um pouco nesses campos. E essa última característica dele vai antecipar o que ele traz a seguir, que é uma tentativa de categorizar esses jogos, esses lugares do jogo, de um modo mais específico e, num certo sentido, mais aprofundado do que o Huizinga trouxe. Então, o Kaluá vai dividir o universo do jogo, né, o território do jogo, em 4 categorias. Ele vai chamar essas categorias de Agon, Alea, Mimicry e Ilinx, né? São 4 categorias e ele vai dizer que elas têm uma certa progressão. Ele vai dizer que as 2 primeiras, que são o Agon e o Alea, estão mais ligados à regulamentação, estão mais ligados a uma estrutura, estão mais ligados a alguma coisa que é mais estabelecida. E o Mimicry e o Ilinx são jogos mais ligados à invenção, à liberdade, né? Então, é interessante a gente pensar que do ponto de vista do pensamento sobre o jogo, essas categorias de maior liberdade, que a gente chama de, a partir do que ele traz, né? Ele traz como a máscara e a vertigem, porque são os jogos de representação e os jogos de vertigem, eles são a grande contribuição do Kaluá para esse olhar para o jogo dentro da sociedade e de como a gente estrutura. Eu vou falar agora um pouco de cada uma dessas características, né? Dessas categorias. É importante dizer o seguinte, eu vou falar de um modo muito geral de cada uma das características. Eu recomendo bastante, se vocês tiverem interesse, acharem interessante esse conteúdo, que leiam o livro, porque ele não traz apenas uma categorização ou um tipo de informação muito sumária sobre tudo isso. Ele vai aprofundar o pensamento sobre como a nossa sociedade se forma e forma esse tipo de construção. Ele fala muito desse processo
que acontece de um lado e de outro. A gente é formado por uma coisa e forma um tipo de comportamento, a gente reage a ele. Então, em que medida essas categorias estão inseridas na nossa vida e em que medida elas também estão se perdendo? No mesmo modo em que o Huizinga chama atenção para isso, né? O que é uma forma lúdica desprovida de sentido, né? Um esvaziamento desse sentido lúdico, o Kaluá também vai refletir sobre isso e sobre como a gente mantém ou não mantém essas coisas dentro da sociedade. Então eu recomendo bastante, porque não é um livro que fala só do jogo, mas é um livro que fala especialmente sobre como nós nos vemos, como nós nos comportamos e nas potências que a gente tem disponíveis como ser humano, mas principalmente como sociedade. Então, se puderem, recomendo que leiam. A primeira categoria ele vai chamar de Agon, que a gente pode traduzir de um modo bem direto como as categorias que estão ligadas à competição, à disputa, né? E é também uma das características mais comentadas e associadas ao jogo. A disputa, a competição, ver quem é melhor, né? Então é muito fácil a gente imaginar quais são os jogos que estão dentro dessa categoria que ele propõe. Geralmente são jogos que estão baseados em rivalidade, e essa rivalidade ou essa disputa mesmo, ela está apoiada em uma determinada ou num conjunto determinado de qualidades, que podem ser rapidez, podem ser uma habilidade específica, memória ou resistência, enfim. Tem uma série de qualidades possíveis para essa disputa e vence quem for reconhecidamente superior naquela habilidade, né? Quem tiver um desempenho melhor. E geralmente as regras são bastante definidas, as regras são muito claras, né? Aquela brincadeira de a regra é clara se encaixa aqui perfeitamente. Além da ideia de uma categoria que fala da rivalidade, da disputa, tem um outro elemento importante que vai tratar da sua superação individual, seja você contra você mesmo ou você contra outro adversário. Então essa categoria ela dialoga muito com uma outra coisa que está muito presente na nossa sociedade, que é a ideia do mérito. Então se você conseguir se esforçar, se você conseguir superar as dificuldades, então você pode ser um vencedor nessa categoria. E aqui eu chamo a atenção para que a gente faça uma reflexão profunda sobre como a gente encara e como a sociedade de fato dialoga com essa questão, né? No jogo a gente pode ainda criar, e geralmente se cria para essas categorias, uma artificialidade para que você possa garantir a equidade a igualdade entre as pessoas que vão disputar. Então a gente encontra categorias que vão trazer limites de idade, ou de peso, ou de uma certa habilidade. Você precisa fazer provas anteriores para ver se você está ou não está nessa categoria. Enfim, são vários elementos e processos artificiais que buscam trazer uma ideia de igualdade, né? Uma sensação de que diferentes níveis vão competir em diferentes categorias. E ele vai dizer uma coisa que aí reforça essa reflexão que eu acho tão necessária, que no jogo você tenta criar um mundo perfeito, né, a partir dessas categorias, um mundo com essas diferenças bem delimitadas, e que é um mundo diferente da nossa vida corrente, da nossa vida comum. A segunda categoria que o Kaluá traz, ele vai chamar de alea, que é o acaso, né? Essa palavra aleatório tem a ver com isso, uma coisa que é ao acaso, na sorte. Ele fala que a ideia aqui é mais vencer o destino do que vencer um adversário, porque você está lutando apenas contra ou a favor da sorte, né? Então, tudo está em jogo, menos a sua própria qualidade,
A sua qualidade não vai interferir em nada aqui. Então, os jogos que são aleatórios têm o elemento da sorte como estrutura principal. Então, a gente pode pensar em jogos de dados, a gente pode pensar em apostas. Tem uma série de estruturas de jogo que se baseiam na sorte. Para o ímpar, né? A gente pode pensar em coisas bem cotidianas também. Então, a única coisa que o jogador precisa fazer é se arriscar e esperar. Não tem mais nada que ele possa fazer a não ser isso. A ação dele está nesse lugar. Então, nesse sentido, ela é oposta ao Agon, né? Porque o Agon fala muito da paciência, da perseverança, do desenvolvimento de alguma característica, de alguma qualidade, e o Alia vai ser enfim, um risco, um chute, uma tentativa. Nada disso vai fazer diferença. Se você estudou muito, treinou muito, não vai fazer nenhuma diferença se você vai jogar um dado. Então, só para a gente encerrar essa categoria, o Alia, ele traz a ideia de que é possível encontrar também igualdade ou desejo de equilíbrio de condições, porque você não tem como dominar o acaso, você não tem como dominar a sorte. Então, um jogo de sorteio, um jogo em que você conta só com a sorte, ele é um jogo, teoricamente, equilibrado do ponto de vista da justiça, né? Ele é justo, ele é visto como um jogo justo. É um outro modo de tentar encontrar igualdade de condições no jogo. Outra categoria que o Kaluuya traz, ele vai chamar de mimicry. E eu vou traduzir aqui com uma palavra que ele mesmo traz, que é a ideia do simulacro. O mimicry, ele está concentrado na ideia, mais do que de uma atividade que se faz, na ideia de uma encarnação de um determinado personagem. Ele é uma categoria que se refere à representação, que é outra palavra que a gente pode usar para definir um pouco também esse território que ele demarca. Ele vai falar também da imagem da máscara. Então você vai usar uma máscara, ou seja, você vai temporariamente vestir um personagem que não é você, ao mesmo tempo em que você veste e carrega ao mesmo tempo a máscara, durante um tempo determinado. Então, você temporariamente vai se despir da sua personalidade para viver outra. Uma coisa importante, a ideia da mímica, do disfarce, são super fundamentais para essa classe de jogos, que inclui, por exemplo, os jogos teatrais. Mas a ideia aqui não é em nenhum momento enganar o espectador, né? Enganar quem está, de algum modo, participando desse jogo. Então, se você tem um momento em que você vê alguém vestindo uma máscara ou representando, mesmo que essa máscara não seja literal, né? Representando outro personagem, e você sabe que aquela pessoa não é aquele personagem, então você tem o jogo do simulacro, você tem o jogo do mimicry. Se você não percebe que aquele personagem, que aquela pessoa não é o personagem, então não é mais jogo que está acontecendo ali. Ele dá o exemplo da ideia do espião, né? O espião se disfarça para de fato enganar, para ludibriar o outro. Então, a ideia aqui não é enganar completamente a outra pessoa. A ideia é brincar um pouco nesse eixo do que é sem ser, do que é, mas não é. Mexe com a nossa imaginação nesse sentido. E é essa toda a riqueza dessa categoria, né, que ele traz. Ele vai dizer que o mimicry, ele traz muitas características do jogo, então, como a gente já falou, da liberdade, das regras delimitadas, né? A gente sabe que aquela pessoa não é o personagem, mas tem uma delimitação de tempo também. Se fosse infinito, não tem como manter um jogo como esse de representação. Tem a ideia da suspensão do real, do espaço e do tempo determinados, mas não são regras completamente definidas e fechadas e imperativas, né? Ele vai dizer que o mimicry é invenção incessante. Esse é o jogo da ficção, da invenção, da fantasia. Esse especificamente
é a categoria que nos traz, que nos leva para esse lugar e que é tão importante dentro das nossas vivências individuais e também sociais. Como última categoria, o Kaluá vai falar da ideia do ilinx, que a gente vai chamar, como ele também nomeia lá, de vertigem. Então ele vai falar um pouco desse impulso que todos nós temos pela vertigem, pela sensação ou pelo desejo de que momentaneamente a gente consiga quebrar a estabilidade da nossa percepção, do nosso corpo, né? E aí vai buscar então a vertigem, o pânico, o espasmo e a catarse. Assim ele traz para a gente refletir. Então a gente pode pensar que tem vários procedimentos possíveis que vão provocar esse lugar da vertigem. Se a gente pensar no campo, no terreno da infância, é muito fácil de encontrar. Geralmente as crianças estão muito conectadas a esse impulso, a essa categoria. Principalmente se a gente pensar que a criança ela tem uma relação com o mundo que é muito calcada no corpo, é muito focada no corpo, né? Ela está descobrindo o tempo todo o mundo. Então a percepção corporal é um elemento fundamental nesse desenvolvimento. Então basta a gente imaginar um parquinho, né? O gira-gira é essa busca também pela vertigem. A criança gira, 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 sai tonta. Aí tem que girar para o outro lado, aí gira novamente, tem essa sensação de tontura, de vertigem. Do mesmo modo, o balanço, quando você sobe, né, naquelas estruturas dos parques, cada lugar do Brasil tem um nome, e que você olha lá de cima, mudou a sua perspectiva, você não está vendo o mundo mais do mesmo lugar. E você pode cair, tem uma sensação de euforia também desse lugar da superação do corpo. Se a gente pensar na nossa sociedade de modo geral, a gente encontra isso também nos esportes radicais, no salto de paraquedas, no bungee jump, coisas que projetem o corpo no espaço, né? Que façam com que a gente perca a sensação de estabilidade corporal, física. E é uma categoria também bastante importante e que ele vai caminhar e aprofundar a relação dessa categoria com a categoria anterior, ou seja, a máscara e a vertigem, trazendo um pouco sobre como a gente construiu socialmente esses lugares, né, em festivais, em festas. A gente pode pensar que no Brasil muitas das manifestações populares tradicionais estão ligadas a essas duas categorias, né? A gente consegue pensar com facilidade na ideia da representação e da vertigem, da máscara e do giro. É muito fácil de achar isso dentro da nossa construção cultural aqui no Brasil. Então ele vai de fato caminhar e fazer uma reflexão, ou várias, né, bastante interessante sobre como isso também nos forma e como a gente de algum modo vai abandonando esses lugares, desritualizando o nosso cotidiano e a nossa relação com a nossa comunidade, de modo geral. Bem, eu trouxe aqui um olhar sobre o jogo, falando do Huizinga, do Roger Caillois, da intersecção desses lugares, né, de como os dois olham os jogos, com as semelhanças e as diferenças. E eu queria propor que a gente pensasse no próximo vídeo numa perspectiva de costurar tudo isso que a gente falou e pensar como que a gente pode trazer práticas lúdicas para a sala de aula. Até lá!